O assunto agora continua sendo, o escândalo do INSS. O novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, do PDT, recebeu representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, um mês após participar de uma reunião em que ele e o então titular da pasta, Carlos Lupe, foram alertados sobre suspeitas de fraudes. A informação foi publicada pelo Estadão. A CONTAG é uma das 11 entidades investigadas pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto, que apura desvios bilionários em benefícios previdenciários. O encontro com a CONTAG ocorreu em 11 de julho de 2023, no gabinete de Queiroz, então secretário executivo do Ministério. A pauta da reunião não foi divulgada. Integrantes da CONTAG já foram recebidos por Lula e ao menos 6 ministros desde o início do mandato do petista. Em abril de 2023, seus representantes entregaram pessoalmente reivindicações ao presidente no Palácio do Planalto. 2 meses depois, em 12 de junho, Queiroz participou da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, na qual a advogada Tônia Galetti fez alertas sobre o aumento das denúncias sobre descontos irregulares em benefícios. Galetti, que é representante do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, chegou a solicitar a inclusão do tema dos acordos de cooperação técnica na pauta para tratar do assunto. No entanto, o pedido foi recusado sob a justificativa de que a pauta já estava definida. Galetti insistiu para que o assunto fosse discutido, mas não adiantou. Segundo a ata da reunião, Lupe reconheceu a relevância da demanda, mas afirmou que seria necessário um levantamento prévio, o que não foi feito. Ricardo Kertzmann, aí o novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, também entrando no cargo, sob a notícia de que, assim como o Carlos Lupe, foi alertado das denúncias. E como a gente viu, eles não fizeram nada. Quem fez foi o repórter Luiz Vassalo, que trouxe isso à tona. Os auditores fiscais, depois da Controladoria Geral da União, em razão da reportagem, começaram a investigar. A Polícia Federal teve que ir atrás, foi impelida, mas o governo Lula, por iniciativa própria, não fez nada, só enrolou. E a gente vê que tem várias reuniões ali deles, com sindicatos, com associações, com esse pessoal que sempre fica levando demanda. Será que o governo estava, na verdade, atendendo às demandas e fazendo vista grossa para os esquemas? Felipe, em primeiro lugar, essa confederação, a CONTAG, é uma velha conhecida do lulopetismo. Ela sempre foi muito atuante, é um desses aparelhos do PT, assim como é a CUT, assim como é o MST, Vila Campesina, sempre teve muito presente nos governos do PT, o que vale dizer, né, 16 dos últimos 23 anos, 16 anos estão nas mãos do PT, então sempre foi muito atuante. Principalmente, Felipe, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Essa CONTAG era uma das mais aguerridas à época do impeachment da Dilma, que saía à defesa da ex-presidente. Então não surpreende nada essa proximidade com o atual governo, como também não surpreende nada algum tipo de favorecimento. O que surpreende, ou melhor, não surpreende, mas é espantoso, é o fato de o ex-ministro Carlos Lupe e o atual ministro, o Queiroz, terem se reunido com essa confederação, mesmo após terem sido alertados dos esquemas de fraude que estavam ocorrendo na Previdência. Felipe, é muito importante as apurações, é muito importante uma investigação bastante séria, dizer do que foi tratado ou o que foi tratado nessa reunião entre o ex-ministro e o atual ministro com essa confederação. Como é um tema que não foi dito, né, não tem uma agenda pública que descreve o que foi tratado, é importantíssimo, repito, que as investigações digam exatamente o que rolou nessa reunião. Porque se eles já sabiam do esquema e se essa confederação está sendo investigada, toda a sociedade brasileira e principalmente os aposentados que foram atingidos por essas fraudes, eles têm o direito de saber, né, exatamente em que termos, o que se deu nessa reunião. Se isso foi sabido, se eles sabiam do envolvimento dessa confederação, assim como eles sabiam de um modo geral de todos os esquemas de fraudes, a coisa fica ainda pior para o governo Lula, que basicamente, Felipe, fez o seguinte, trocou 6 por meia dúzia, porque ao tirar um ministro e colocar no lugar dele o número 2, inclusive, que era o preferido do presidente Lula para assumir a pasta desde o início, fica muito pior a situação do governo do PT.
Pois é, e fica sempre a desconfiança do Teixeira de que, uma vez sabido de que havia uma farra dos descontos, quer dizer, havia desconto ali sendo dado e que isso estava gerando preocupação em algumas pessoas, essa informação pode ter sido levada para a associação que estava sendo beneficiada. Então, assim, fica no ar uma hipótese de que, olha, vamos tomar cuidado, né? Então, é preciso descobrir exatamente o que foi dito nessa reunião, é preciso que haja uma investigação envolvendo essas pessoas, porque, como o Ricardo falou, parece que o Lupe, Carlos Lupe, do PDT, que caiu na sexta-feira, depois de toda a pressão da sociedade, incluindo a oposição, ele entrou no lugar dele uma pessoa igualmente envolvida. Foi simplesmente para amenizar a situação, dar uma satisfação. Olha, nós trocamos, mas trocou 6 por meia dúzia. Uma pessoa igualmente envolvida, que é ali da área do Lupe dentro do PDT, também um adversário do Ciro Gomes ali nas disputas internas do PDT. E claramente a notícia, as denúncias começaram a ser apresentadas já em meados de 2023 e só esse ano, agora, né, mês passado, que esses descontos foram cancelados. Então, foi muito tempo, desde as denúncias até que tenha sido tomada alguma medida, né? E é claro, tem essa sensação de que poderia ter acontecido antes. E essa história da CONTAG, ela é um pouquinho mais triste até, né? O Kertzmann apontou essa relação da CONTAG com o governo Dilma, com o governo Lula. Claramente, eles fazem campanha para o PT em todas as eleições, né? São um movimento até parecido com o MST, ainda que tenham mais essa característica de sindicato e menos de grupo que faz invasão à propriedade. Mas o que eu digo que é triste nessa história é que uma matéria do Estadão do final de semana apontou que de todos os aposentados e pensionistas que foram mais afetados por esses descontos, a maior parte, acho que mais de 60%, eram pessoas do campo, das zonas rurais. E por que isso, né? E aí uma das especulações que estão se falando é que são pessoas que têm mais dificuldade de acessar a informação, de acessar a internet, de saber o que está acontecendo, de puxar um extrato para ver ali se teve algum desconto no INSS. Então, esses trabalhadores do campo, aposentados, seriam mais vulneráveis, né, a esse tipo de malandragem. E aí eles acabaram virando aí as vítimas preferenciais. E olha só, a gente está no ano de 2025, ano que vem é a eleição presidencial, Lula provavelmente vai querer se manter no poder e toda a articulação para isso já começou. Toda a tentativa de frear a queda de popularidade do presidente já gerou aí uma frente ampla de contenção de desgaste, a começar pela troca do Paulo Pimenta pelo Sidônio Palmeira na chefia da SECOM, na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Agora, é preciso olhar um pouquinho de fora para cada um desses escândalos e desconfiar da possibilidade de que as associações ligadas ao petismo estão recebendo uma bolada para também atuar na eleição de 2026. Porque Dilma Rousseff já dizia que na hora da eleição a gente faz o diabo na hora da eleição. Então a gente está tratando aqui de um escândalo do INSS, onde 29 associações, pelo menos, estavam multiplicando o seu faturamento por meio do desconto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Várias dessas associações têm conexões ali com o lulopetismo. Agora, na pauta do dia e do programa de hoje, tem o escândalo da farra das ONGs, como eu batizei já em um antagonista, que é, vamos dizer assim, a reincidência de um escândalo antigo. Os governos do PT vão liberando dinheiro para as ONGs amigas e o pessoal dessas ONGs faz campanha para os candidatos do PT em época eleitoral.
Então você tem associações de um lado, você tem ONGs do outro, todo esse pessoal multiplicando o faturamento com liberação de verbas e decisões por parte do governo Lula. Será que não é tudo parte de um plano político eleitoral? É essa pergunta que investigadores independentes deveriam responder. E a gente vai ficar em cima para que haja o monitoramento e a devida fiscalização, inclusive em cima da oposição, porque a oposição estava mais preocupada em deixar Jair Bolsonaro impune. Essa é a verdade. Agora que a imprensa fez o seu dever de casa, a imprensa tão achincalhada pelo bolsonarismo e trouxe à tona esses elementos nos dois casos, né? No caso do INSS, no caso das ONGs. Aí a oposição está começando a ir atrás. Está começando a lembrar que, olha, é oposição política, pelo menos tem que disfarçar, né? Tem que ali apontar o dedo para o governo, quando o governo faz alguma coisa errada, quando tem algo estranho nas despesas públicas. Vamos ver se a oposição realmente vai ficar em cima com instalação de CPMI, com cobrança de outras investigações, inclusive em cima da Procuradoria-Geral da República. Você está querendo falar, Dudu? Você percebeu, né? Percebi, mas eu achei interessante. Pelo olhar, aqui é muita tabelinha. É que você falou, é claro, os sindicatos são cabos eleitorais do Lula. Foram cabos eleitorais importantes do Lula em 2022. Naquela época, o Lula prometeu ali, né, que ajudaria depois os sindicatos se fosse eleito, foi eleito. Uma das maneiras de ajudar os sindicatos seria por meio ali da contribuição sindical, aquela que ninguém quer pagar, mas os sindicatos querem, né, receber esse dinheiro. Havia até um plano ali de conseguir retomar isso, e aí veio novamente esse escândalo, mas também havia expectativa do governo Lula de ter os sindicatos novamente como cabos eleitorais no ano que vem. É que esse esquema agora meio que atrapalhou tudo. Aliás, a capa recente da Cruzoé foi uma matéria que você fez, do Todo o Poder ao MST. Também. E o MST, todos esses movimentos também tiveram a torneira aberta durante os governos petistas e também participaram de campanha eleitoral. Então, quer dizer, o que a gente está vendo ali em cada caso é irrigação de associações, entidades, movimentos, ONGs associadas ao lulopetismo. E se isso tudo faz parte de um plano eleitoral, bom, aí você já tem um projeto político de poder que envolve ilegalidades. E aí se lembra, evidentemente, não estou fazendo nenhuma acusação ainda, daquela máxima do projeto criminoso de poder que foi muito ventilada anos atrás. Após a publicação da reportagem sobre o caso do novo ministro da Previdência, que assume em meio ao escândalo do INSS, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, que tem sido aí uma espécie de porta-voz da oposição, apresentou uma representação na PGR, Procuradoria-Geral da República, pedindo o afastamento do novo ministro da Previdência, Volney Queiroz. Na representação, Cavalcante afirma que a nomeação de Queiroz não apenas fragiliza a necessária apuração isenta dos fatos, mas também configura um atentado aos princípios da moralidade e da probidade administrativa. O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, do PL, também se movimentou. O parlamentar apresentou um requerimento de convocação de Volney Queiroz para falar sobre o escândalo do INSS. Zucco alega que o novo ministro assumiu o cargo em meio a uma crise e, aspas, precisa esclarecer quais medidas estão sendo adotadas para apurar responsabilidades, interromper práticas ilícitas e garantir a reparação aos milhões de brasileiros lesados. Fecho aspas. Além de Zucco, a bancada do Partido Novo, na Câmara, apresentou um requerimento de convocação de Volney Queiroz. O pedido foi apresentado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara e ainda precisa ser votado pelo colegiado. O documento diz, aspas, ainda que não haja até o momento indícios formais de envolvimento direto do ministro nos crimes investigados, a simples participação em encontros com suspeitos de fraude de tamanha magnitude impõe à autoridade pública o dever de prestar esclarecimentos formais ao parlamento e à sociedade, independentemente da continuidade da investigação pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle interno e externo. Fecho aspas, isso é a manifestação do Partido Novo. O pedido de convocação conta com as assinaturas de Adriana Ventura, Marcel Van Hatten, Gilson Marques, Luiz Lima e Ricardo Salles, todos deputados do Novo.
Quer acrescentar alguma coisa, Duda? O Novo tem sido muito atuante em todas essas coisas. Realmente, o Novo é um dos partidos que mais vai atrás, mais cobra investigação. E tem uma questão aí que é muito do bom senso, né? Assim, se você tem uma pessoa, tudo bem que não tem nada ali, nenhuma denúncia direta contra o Carlos Lupe, mas você quer que o esquema seja investigado, que as questões sejam esclarecidas, você não só troca a pessoa, mas você troca o grupo que está ali comandando o ministério, né? Você tira ele e põe outro que é amigo dele, na verdade já tem aí uma sinalização de que o governo não quer que se apure nada, né? Tinha que ter uma troca para que você tenha ali uma entrada de ar fresco, e aí você não tem mais chance das pessoas, por exemplo, obstruírem as investigações, dificultarem, né, continuarem escondendo coisas. Tinha que trocar bastante gente ali para ter uma investigação mesmo, mas parece e não é o que o governo está querendo. O Lula não quer nem perder o apoio do PDT no Congresso Nacional, por isso manteve um pedetista, e parece que quer alguém para enfrentar a oposição, o resultado das investigações, alguém que seja da patota, porque está todo mundo envolvido. Então simplesmente retirou da frente de batalha aquela figura mais desgastada, que era o Carlos Lupe, e renovou a tropa com um suplente, mas é um suplente da mesma patota. E a oposição deve protocolar o pedido de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do INSS, na terça-feira, 6, de autoria da deputada federal Coronel Fernanda, do PL. Aliás, muita gente não sabe, né, a diferença entre CPI e CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela é feita em uma casa legislativa. Existe CPI na Câmara, existe CPI no Senado. Então só participam deputados, se ela é na Câmara, só participam senadores, se ela é no Senado. Mas a CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e dela participam senadores e deputados federais. Então, no total, 29 senadores e 182 deputados federais assinaram o requerimento. Para que um pedido de criação de CPMI seja apresentado, é necessário que pelo menos 171 deputados e 27 senadores endossem a iniciativa. Então vou repetir, porque o número já é muito maior, né? 29 senadores assinaram e só precisa 27, tá? São 2 a mais nesse caso. Mas 182 deputados federais assinaram e só precisa de 171, portanto tem 11 a mais. Então você tem aí uma gordura de 13 parlamentares no requerimento, já como signatários. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é composta por igual número de integrantes da Câmara e do Senado. Ao longo dos últimos dias foram apresentados outros pedidos de abertura de comissões, mirando o escândalo do INSS. Atualmente há mais de 10 CPIs aguardando deliberação do presidente da Câmara, Hugo Mota. Somente 5 podem funcionar simultaneamente na casa. Ricardo Kerstmann, rapidinho para fechar. Mais do que necessária, Felipe, mas desde que ela produza resultados práticos. Porque se for servir de palco, de palanque, para ficar um grupo da oposição e do governo, como você sempre fala, limpando a sujeira em cima do outro, porque essa história toda começou lá no governo Bolsonaro, ainda que tenha ganhado dimensões muito maiores agora recentemente, mas se for para poder ficar fazendo lacração, gravando videozinho de TikTok, enfim, instrumentalizando de forma indevida a CPI, vai ser uma bela perda de tempo.